Bom, pessoal, eu vou falar então hoje para vocês a respeito do Montesquieu e do Espírito das Leis, tá? No capítulo 11 dessa obra, do Espírito das Leis, né? Eu estava falando para vocês, o Montesquieu, na coleção que eu tenho, que é a coleção Os Pensadores, a tradução que eu tenho, são 2 volumes, tá? Esse ponto que eu vou falar para vocês está no primeiro volume da coleção Os Pensadores, é o capítulo 11 do Espírito das Leis, tá? No capítulo 11, ele vai falar sobre a liberdade no que diz respeito à liberdade política. Ele divide em liberdade cívica e política, tá? Então, primeiro, eu vou falar sobre a doutrina da separação em três do poder, ou que a gente pode chamar a doutrina da tripartição do poder na filosofia. Vai ser uma breve introdução, né? Não vou poder estender muito a respeito disso, porque só isso aí daria mais algumas aulas. Cada autor desse daria algumas aulas, né? Depois eu vou falar sobre os três poderes no Montesquieu, e nesse trecho o que eu vou fazer efetivamente é ler o texto do Montesquieu e debater com vocês, porque o Montesquieu ele tem uma escrita muito elegante, tem várias frases de efeito. Se tem um livro um livro de filosofia que me deu prazer em ler, foi esse Espírito das Leis. Tem alguns trechos que são um pouco maçantes, porque o Montesquieu ele era uma pessoa muito aculturada, então ele conhecia muitas culturas. Ele usava, por exemplo, já lá, o Espírito das Leis de 1748, ele usava, por exemplo, exemplos do Chile, lá, Potosí também ele usava, que era uma mina de ouro, né, dos espanhóis. Ele usava exemplos do Japão, de Roma, então era uma pessoa muito aculturada. Então, às vezes, quando ele começa a descrever essas culturas e como o direito e como a Constituição e a política funcionam nesses países, às vezes chega a ser até, de certa forma, um pouco maçante. Mas sempre lá no meio dessa história toda que ele vai narrando, aparecem algumas coisas muito interessantes, né? Então, uma das coisas agora que eu me lembro de Potosí, por exemplo, que é uma mina de prata espanhola aqui na América Latina, que eu li no Montesquieu, no Espírito das Leis, é ele narrando que os espanhóis, quando descobriram aquela abundância de prata, acharam que iam ficar ricos, né? Disseram, olha a quantidade de prata. E começaram a explorar em Potosí e começaram a levar a prata para a Europa. O que aconteceu aí? Eles abundaram, era tão abundante a quantidade de prata que eles inundaram o mercado europeu com prata e a prata se desvalorizou. E acabou que era tão fácil ter prata que não tinha mais nenhum valor a prata. Resultado disso, em vez deles enriquecerem explorando a prata, acabaram, né, até empobrecendo, despendendo recursos aí na exploração da prata. Ou pelo menos não ganharam tantas riquezas, tanto dinheiro, quanto eles imaginaram que iam lucrar com a exploração da prata, tá? Então isso é uma das histórias do Montesquieu, mas tem outras, né? Tem várias, assim, direito penal japonês também é um alvo do Montesquieu, por exemplo, tá? Mas eu uso muito como exemplo nas minhas disciplinas, quando eu vou falar, por exemplo, né, de pena, eu uso muito também os exemplos do Montesquieu. Fica uma sugestão de leitura, é um clássico. Não vão perder tempo lendo ele. Tá? Depois disso, né, a gente vai ver então o Espírito das Leis, livro 11º, que ele vai falar da liberdade, e é a certidão de nascimento da doutrina da separação dos poderes, então é algo fundamental, né, para o nosso estudo, assim, e a separação dos poderes, ou a tripartição dos poderes entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, nasce aqui e se difunde, e inclusive consta da nossa Constituição Federal, né? Então isso é algo interessante, né? Porque é o motivo pelo qual o Brasil adotou essa separação dos poderes, né? O motivo assim, por que é bom separar o poder, né? Em executivo, legislativo e judiciário, tá? E aqui está a doutrina na sua gênese, né? No seu nascimento. Tá? E depois, no final, eu vou fazer algumas considerações assim gerais sobre a própria separação dos poderes e a separação dos poderes no Brasil, tá? Para apresentar algumas coisas que às vezes muitos não sabem. Bom, em termos de história, né? Como tudo que é bom na filosofia, na teoria ética e política, já estava em Aristóteles, tá? Então eu acho que assim quem lê a política do Aristóteles, né, vai se surpreender a quantidade de coisas, né, que a gente e instituições políticas boas que a gente
pode encontrar lá na política já, lá na Grécia Antiga do Aristóteles, no estudo de ciências políticas da Grécia Antiga no Aristóteles. Tá? E uma das coisas é essa tripartição dos poderes. Então, primeiro, como a gente já estudou, né, o Estado de Direito para o Aristóteles é fundamentalmente essa questão de se escolher, né, ser melhor ou reconhecer que é melhor que a gente deixe a lei governar do que a gente deixe o governo dos homens governar, né? Porque sempre que a pessoa governa diretamente sem estar submetido à lei, isso causa um problema que a pessoa pode estar sujeita às suas emoções e sentimentos e pode agir arbitrariamente. O Aristóteles já dizia, que nem eu falei para vocês, né, que é melhor o governo da lei ao governo dos homens, né? Segundo, e apelar à lei é apelar à razão. Tanto a submissão do cidadão quanto dos governantes à lei, né? Isso a gente já viu numa aula própria que já está disponível, inclusive, no YouTube, né? Terceiro, no livro 6 da Política, no capítulo 1, o Aristóteles ele vai propor que a gente deveria separar o governo, a Constituição, atribuindo poder e funções específicas para três magistraturas, é assim que ele e o Montesquieu chamam esses órgãos políticos, né? Hoje a gente chama de Poder Judiciário, né? Ou STF, né? Mas ele chamaria isso de magistratura, ou seja, uma função pública, né? Ele diz que a gente deveria separar o poder em três magistraturas fundamentais. Uma delas seriam os guardiões da lei, a outra delas seriam os consultores, tá? E por final, o conselho, tá? E mais ou menos aqui nessas magistraturas do Aristóteles, né, ele atribui já funções de uma fazer a lei, outro administrar a comunidade política, né? Até eu poderia colocar assim, né? Um equivaleria ao poder legislativo, outro ao nosso poder executivo e um terceiro que seria o nosso poder judiciário, né? Estaria encarregado de administrar a comunidade, o outro encarregado de elaborar as leis da comunidade e o terceiro de resolver as divergências que surgissem entre os cidadãos daquela comunidade política. Mas, finalmente, né, foi lá no século XVII, XVIII, né, com o Montesquieu e com a elaboração dessa obra do Espírito das Leis, que nasceu efetivamente essa terminologia, e é o que vai aparecer nesse texto que nós vamos estudar hoje, né? Essa terminologia do poder legislativo, o poder executivo, e ainda não havia exatamente um poder judiciário, que nem vocês vão ver, mas o que o Montesquieu chamava era de poder de julgar, né? Claro, na nossa Constituição entrou como poder judiciário, né? Então essa separação em três do poder executivo, poder legislativo e poder de julgar. E aí nasce então a separação tríplice, né? Os três poderes na doutrina política. Tem outros dois autores que normalmente se faz referência quando a gente vai falar em separação dos poderes, que é o Kant, tá? E o John Locke. E se tem uma coisa que fica clara na obra do Locke, que é Tratado do Governo Civil, tá? No segundo tratado, é que ele não propõe exatamente uma separação em três dos poderes, mas ele se preocupa também em, como eu poderia chamar assim analogicamente, domesticar o poder político, não deixar ele concentrado para que ele não seja exercido tiranicamente. E essa é a ideia da separação dos poderes, assim como do Estado de Direito e do Estado democrático de Direito, é domesticar o poder para que ele não seja exercido tiranicamente, né, abusivamente, de modo injusto, oprimindo os cidadãos. Então, se tem uma ideia que o John Locke propõe é reforçar o poder legislativo. A saída dele, a alternativa dele é um pouco diferente da do Montesquieu. Tá? A ideia dele é reforçar o poder legislativo. Então, esses autores, de qualquer forma, seja Aristóteles, Montesquieu, John Locke e Kant, qual é a ideia deles, né? Já que eu enfatizei esse ponto agora. É exatamente essa que eu estou referindo para vocês, né? O poder na mão do governo
né, pode ser exercido tiranicamente. Então, o primeiro remédio que a gente pode ter para evitar que ele seja exercido tiranicamente é submetê-lo à lei, né, que nem a gente vinha falando, né? Mas uma segunda forma, além da submissão da lei, né, à lei, que é um dos corolários do Estado de Direito, é separar ele institucionalmente a fim de enfraquecer o poder e a fim de domesticá-lo, né? A fim de que um poder concentrado numa mão de uma pessoa só pode ser empregado abusivamente. Mas se a gente separa esses poderes e atribui a eles a capacidade de um fiscalizar o outro e faz com que um dependa do outro para caminhar, para ser exercido, isso faz com que seja muito mais difícil que o poder, no caso, seja abusado. Seja um poder, por exemplo, de fazer a lei e arrecadar tributos, como também um poder, por exemplo, de administrar as coisas públicas e implementar as políticas públicas, como no nosso caso, né, da Constituição brasileira, implementar as políticas públicas e despender os recursos, né? É muito mais difícil se você é a pessoa que vai despender os recursos, você é o poder executivo, você depende de um poder legislativo aprovar a arrecadação, ou seja, os recursos que você vai ter disponível, e a implementação desses recursos. Então, ao mesmo tempo, se você é o poder legislativo, que vai estipular o quanto será arrecadado de recurso, você não vai ter essa capacidade de despender os recursos. Então, você separando essas duas coisas, que é, né, a capacidade de criar a lei e a capacidade de obedecer a lei, de aplicar a lei, da capacidade de arrecadar os recursos e da capacidade de aplicar os recursos, você separando essas quatro funções, né, e atribuindo a pessoas distintas, você enfraquece já o poder. Segundo, você cria uma capacidade ainda de um controlar o outro, né, do poder legislativo exercer algum controle no poder executivo e do poder executivo exercer algum controle no poder legislativo. Tá? Então isso faz com que seja mais difícil de ser abusado. E a ideia desses autores é colocar essas regras de atribuição de poderes nas constituições, seja na Constituição como um estado de coisas em que se organiza um Estado, seja no caso brasileiro em que esse estado de coisas que organiza um Estado e institui uma ordem jurídica é documentada numa Constituição escrita, que é a nossa Constituição Federal de 1988. Tá? Então a ideia desses autores é impor essa forma de atribuição dos poderes na organização do Estado, atribuindo e separando os poderes a fim de dissolvê-los e de que eles sejam exercidos para o bem da comunidade, não de uma maneira arbitrária. Tá? E como é que nasce, então, essa discussão na obra do Montesquieu? Bom, essa discussão do exercício do poder nasce na obra do Montesquieu na questão da liberdade política. Tá? Diz ali no capítulo 11º, ou, né, do Espírito das Leis, ou seja, o livro 11º do Espírito das Leis, ele diz o seguinte: das leis que formam a liberdade política em relação com a sua Constituição. Aí ele vai dar, capítulo 1, eu distingo as leis que formam a liberdade política em sua relação com a Constituição daquelas que a formam em sua relação com o cidadão. As primeiras serão o assunto deste livro. Tratarei das segundas no livro seguinte. Então, o que ele vai tratar aqui nesse capítulo que a gente está vendo, onde ele vai propor a separação dos poderes, é essa liberdade política no que diz respeito liberdade política frente à Constituição. Tá? Agora, no próximo capítulo, que a gente não vai ver nessa disciplina, ele vai falar a respeito da liberdade cívica, ele vai falar a respeito da liberdade dos cidadãos, né, e frente à lei. E aí ele vai tratar muitas matérias, né, a respeito do direito penal, por exemplo. Então, tem uma diferença, né, de fato, ele tem razão. Quando ele está falando da liberdade frente à Constituição, ele está falando da liberdade frente à organização de poder, né, do poder e a atribuição do poder dentro de uma comunidade política. Quando ele fala dessa liberdade que existe frente aos cidadãos, é uma outra liberdade porque ela está dentro já dessa ordem jurídica instituída pela Constituição. Tá? Então, ele vai falar dessa ordem
primária, né? Essa ordem de liberdade primária, que é a ordem política em que se institui uma Constituição. E aí lá no capítulo 3, ele vai definir o que é liberdade. É um pouquinho difícil aqui interpretar. Eu já dei essa aula várias vezes e muitas vezes eu paro e releio, porque o Montesquieu faz uma coisinha que o Aristóteles gosta muito, que é definir pelos contrários também, tá? Então ele vai dizer o que não é e o que é e vai reverter, mas tem algumas coisas aqui que são fundamentais para nós. No capítulo 3 ele vai dizer o que é liberdade, ele vai dizer, e ele está se referindo aqui à liberdade em geral, né? A liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, ele já não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder. Ou seja, aqui é interessante, até seria interessante fazer um comparativo em outra oportunidade com o Hobbes e a liberdade no estado de natureza, né? Porque a ideia dele é aquele que é livre é o que é capaz de fazer tudo que a lei permite, né? Agora, o livre, ele não é capaz de fazer o que as leis proíbem, né? Na medida que, se ele pudesse fazer o que as leis proíbem, os outros também poderiam fazer e acabariam fazendo cessar a liberdade dele, porque há de se conviver numa comunidade política com as liberdades, né? Isso aí é aquele jargão que vocês usam, né? Comumente, é um jargão comum, eu já escutei muitas vezes, né? Assim, a liberdade de um termina aonde começa a liberdade do outro, né? O próprio John Rawls, se vocês pegarem a teoria da justiça dele, que ele fala no primeiro princípio da justiça, que é a máxima liberdade desde que compatível com uma igual liberdade para os demais cidadãos, não é exatamente essa liberdade aqui do Montesquieu, mas é um conceito que se aproxima no sentido que faz com que a liberdade de alguém seja compatível, né? E que essas pessoas convivam com iguais liberdades para os demais. Claro que se alguém tivesse uma liberdade que não tivesse a liberdade dos outros como limite, esse não seria o livre, verdadeiramente falando, na medida em que ele poderia, né? Ele seria... Os outros, pelo menos, não seriam livres, verdadeiramente falando, né? Porque seriam afetados pelo exercício arbitrário dessa liberdade. Seria uma relação de senhorio, né? De escravidão, de servidão, não uma relação de cidadãos livres nesse caso. Esse livre em todos os sentidos, independente da lei, seria, na verdade, o senhor dos demais, né? Que seriam escravos. Eu não sei se eu consegui me fazer claro, mas para que os cidadãos convivam com liberdade, é necessário que se submetam às leis, porque essas vão dar condições de todos exercerem a sua liberdade sem que prejudiquem a liberdade dos demais, né? Esse inclusive, o papel do direito, um deles, né? Capítulo 4. Aqui tem uma frasezinha já de efeito. Eu ia passar essa parte da liberdade, mas não resisti por causa dessa frase de efeito, tá? Então diz o seguinte no Montesquieu: a democracia e a aristocracia não são estados livres por natureza. A liberdade política só se encontra nos governos moderados. Mas ela nem sempre existe nos estados moderados. Ou seja, se você for pensar assim nesse direito de fazer tudo o que a lei não proíbe, né, que ele define como liberdade cívica, tudo que não for proibido pela lei você pode fazer, isso vai acontecer num regime político que seja moderado. Num regime tirânico, isso evidentemente não acontece. Ele vai trazendo vários exemplos no texto dele, inclusive, de regimes que abusam do poder, tá? Mas... e aí ele vai dizer o seguinte, mas mesmo sendo moderado, isso às vezes não ocorre. Ele vai dizer, só existe a liberdade política quando não se abusa do poder. Mas trata-se de uma experiência eterna que todo homem que possui poder é levado a dele abusar. Ele vai até onde encontra limites. Ou seja, a ideia do... Eu não faz muito eu postei um vídeo do Aristóteles, agora, desses últimos vídeos que eu postei do grupo de pesquisa, em que o Aristóteles falava, né? O poder revela o homem, ou seja, a pessoa é boa ou má. Quando assume uma função de poder,
e tem poder, né, político, ela começa a mostrar quem ela é, né? Só que ela não vai ser pior por ter poder. Ela vai mostrar quem ela sempre foi, na verdade. Simplesmente ela vai tirar os freios e os mecanismos de autocensura que ela tinha quando não tinha poder, né? Já o Montesquieu, ele parte de uma outra antropologia. Quando eu digo parte de uma outra antropologia, o que eu estou querendo dizer, o Montesquieu ele parte de uma visão de que o homem, quando acessa o poder e não há nada que ele freie, ele vai abusar do poder. Então a ideia dele é criar mecanismos institucionais, né, que façam que o poder seja domesticado. No caso dele é criar mecanismos constitucionais com a separação dos poderes a fim de dissolver esse poder que, se fosse concentrado numa pessoa só, certamente seria abusado. Diz ele aqui: para que não possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder, né? Então veja que ideia genial a dele, né? Vamos organizar a constituição de um Estado a fim de que, já que as pessoas não vão conseguir limitar o poder ou a pessoa que está no poder, porque estarão submetidas a ela, vamos organizar as instituições do Estado, que governam o Estado, para que elas se autolimitem, né? Para que o poder legislativo limite o executivo e o executivo limite o legislativo, tá? Uma Constituição pode ser tal que ninguém seja obrigado a fazer as coisas a que a lei não obriga e a não fazer aquelas que a lei permite, tá? Então, voltando, né, ao princípio da legalidade na nossa Constituição Federal, que está esculpido em um dos artigos, em um dos incisos do artigo 5º, diz que nós, cidadãos, podemos fazer tudo que a lei não proíbe e o Estado deve fazer apenas aquilo que a lei permite, tá? Então, aqui nesse segundo conceito de liberdade, em que ele vai falar uma Constituição pode ser tal que ninguém seja obrigado a fazer as coisas que a lei não obriga, aproxima muito do nosso sentido de liberdade, né? Ou seja, aquilo que a lei não obriga, você não é obrigado a fazer, tá? E ao mesmo tempo, você não deve fazer, você não pode ser obrigado também a fazer aquilo que a lei permite fazer ou não fazer, né? Então isso está dentro da tua liberdade de escolher. Tá? E é isso que ele visa, ou seja, nos dá esse sentimento de liberdade, e é a liberdade efetivamente, né? Não temermos o Estado, não temermos o poder, é isso que ele busca nos dar, através da dissolução do poder. Tá? E aqui, senhores, começa efetivamente o nosso ponto, que é o nascimento dos 3 tipos de poder, tá? Do poder executivo, legislativo e o nascimento, efetivamente, não só da doutrina da separação dos poderes, mas do poder judiciário. Olhem só, diz o Montesquieu no capítulo 6 que ele vai comentar a Constituição da Inglaterra. Existe em cada estado 3 tipos de poder: o poder legislativo, o poder executivo, e aqui tem um detalhe, que nem eu disse, ele não fala ainda em poder judiciário, vocês vão ver aqui, ele vai, é exatamente a certidão de nascimento do poder judiciário. Então tem o poder legislativo e o poder executivo. Só que dentro do poder executivo, o poder é exercido para resolver os conflitos internos, né, os conflitos entre os cidadãos, e esse de fato é o poder de julgar, e o poder também é exercido pelo poder executivo no sentido de resolver o conflito com as outras nações. E esse diz respeito ao direito das gentes. Tá? Então, vou retomar aqui. Existe em cada estado 3 tipos de poder: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo daquelas que dependem do direito civil. Com o primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por um tempo ou para sempre e corrige ou anula aquelas que foram feitas. Com o segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia e recebe embaixadas, instaura a segurança e previne invasões. Com o terceiro, ele castiga os crimes ou julga as querelas entre os particulares. Chamaremos a este último o poder de julgar e ao outro simplesmente poder executivo. Então, que nem eu disse, né?
essa primeiro parágrafo desse capítulo 6 da Constituição da Inglaterra, no Espírito das Leis, livro 11, é a certidão de nascimento do poder judiciário, que ele chama aqui de poder de julgar, né? Então uma coisa é fazer leis, outra coisa é administrar a máquina pública, seja interna ou externamente. Vamos chamar essa parte do externamente, da máquina pública, de poder executivo simplesmente, e vamos chamar essa parte da máquina pública que administra as contendas internas entre os cidadãos de poder de julgar. Então aqui ele separa, né? Poder executivo, poder legislativo e poder de julgar, ou melhor, poder legislativo, poder executivo e poder de julgar. Tá? Então segue o Montesquieu aqui no Espírito das Leis, livro 11. A liberdade política em um cidadão é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que cada um tem sobre a sua segurança. E para que se tenha esta liberdade, é preciso que o governo seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Então, evidentemente, quando eu fiz aquela separação nas aulas anteriores a respeito do Estado de Direito, eu já havia estudado isso aqui, já havia estudado Phineas, já havia estudado Hobbes, e tracei aquelas dimensões, né, tanto de império da lei, ou do Estado de Direito, quanto de direitos e direitos humanos, né, que a gente, primeiro, pode estar sujeito ao arbítrio dos outros cidadãos, ou o sujeito ao arbítrio do governante, do Estado, ou mesmo sujeito ao arbítrio das outras nações, né? Então, para isso, nós temos a submissão dos cidadãos à lei, a submissão dos cidadãos e do governo à lei, e aí como resolver esse problema de direito internacional, eu propus ali como alternativas que a gente tem nos dias de hoje, né, a questão dos organismos internacionais que nem a ONU, ou mesmo os pactos de direitos humanos, né? Mas a questão a nível internacional é mais complexa, tá? A nível político e a nível dentro da nação fica mais assim, institucionalmente fácil de ser resolvido, tá? Diz o seguinte Montesquieu, no desenvolver do texto: quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Bom, isso aqui é genial, né? Para nós hoje talvez seja meio evidente, mas na época dele era uma coisa inovadora, revolucionária, né? Mas se vocês pensarem, muitos de vocês já estudaram Antígona de Sófocles e muitos estudaram comigo Antígona de Sófocles, inclusive, né? E eu sempre uso como exemplo aquela questão da Antígona, né? Se vocês pensarem, a Antígona, ela transgride a lei e faz o rito funerário no irmão que havia traído Tebas, né? E havia uma lei lá em Tebas que dizia, né, que aquele que executar o rito funerário do irmão traidor será morto por apedrejamento. E a Antígona fez esse rito funerário. Só que na hora que vai ser julgada, a Antígona, ela se comporta de uma maneira afrontativa perante Creonte, né, o tirano de Tebas, e o tirano Creonte, né, movido pela ira, acaba condenando a Antígona não à morte pelo apedrejamento, que seria a morte, a pena inicial para o crime que ele havia criado, mas acaba condenando a Antígona ao emparedamento, né? O que é interessante aqui é que talvez a lei, ou provavelmente a lei, ou melhor, certamente a lei do Creonte era uma lei tirânica na medida em que punia alguém que já estava morto. Então, fugia do bem comum político, né? Esse é um dos problemas que tem na Antígona. Contudo, como havia sido o próprio Creonte que havia criado a lei, e depois era o próprio Creonte que poderia julgar os crimes praticados contra a sua lei, sempre na hora de julgar, ele seria tentado a desviar o seu julgamento, né? Porque imagina, se você é juiz, mas é você que cria a lei, na hora de julgar você pode aplicar outra lei. Pode, porque é você que cria as leis. Se você quiser aplicar outra lei, ninguém vai poder te deter, né? Você criou a primeira lei e a pessoa praticou um crime, na hora que você vai julgar essa pessoa,
você pode criar outra lei, propor outro crime e fazer um julgamento completamente diferente do que aquele que inicialmente havia sido, né, proposto pela lei. Então, a separação dessa capacidade de criar a lei da capacidade de aplicar e julgar de acordo com a lei não é a garantia de toda a justiça, né? Porque a lei de Creonte já era injusta. Contudo, se a gente cria um mecanismo que possibilite que o legislativo fiscalize o executivo e o executivo fiscalize o legislativo, já algumas leis injustas talvez fossem freadas aí. O Montesquieu ele vai tentar criar um mecanismo nesse sentido também, além da separação dos poderes. Contudo, há alguma garantia simplesmente decorrente do fato de que aquele que faz a lei não é o mesmo que julga. E o que julga, ele está com as mãos atadas pela lei. Então, você fazendo com que o Poder Judiciário aplique a lei, não faça o que quer ou não crie novas leis, você acaba trazendo uma garantia em termos de justiça para que as pessoas sejam julgadas de uma maneira mais justa, né? E aqui vale um ponto, né? A gente pensa assim, o Poder Legislativo deve fazer a lei, mas não deve julgar. E o Poder Judiciário deve julgar, mas não deve fazer a lei. Tá? Isso na nossa realidade jurídica e política no Brasil muitas vezes se confunde, porque existem poderes que não são, ou competências que não são típicas desses poderes. Por exemplo, o Poder Executivo pode exercitar a capacidade de legislar fazendo decretos, mas ainda mais drasticamente editando medidas provisórias. O Poder Legislativo muitas vezes tem que fazer julgamentos políticos, alguns expedientes de investigação, que nem as CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito, que investigam, mas muitas vezes são julgamentos já antecipados, outras vezes julgando, né, essas questões de impeachment e autorizando, né, o segmento dessas investigações, assim como a gente vê ainda, e uma forma talvez mais preocupante e mais exacerbada, que a gente vê nos dias de hoje, é o Poder Judiciário, mas muitas vezes mesmo juízes de instância iniciais e juízes de instâncias inferiores, né, fazem isso. Mas o que a gente vê de modo mais dramático é o STF modificando a própria Constituição ou as leis daí advindas, né, e dando interpretações que na verdade não são interpretações, são a elaboração de uma nova lei. Em várias situações em que o STF funcionou não como um julgador, mas como um verdadeiro elaborador de lei. E como a gente viu aqui, é bom que alguém crie as leis e outro as execute. Porque se o mesmo poder que as criar tiver a capacidade de as executar, é mais fácil que leis tirânicas sejam executadas tiranicamente, diria o Montesquieu. Tá? Então, segue ele. Estes três poderes deveriam formar um repouso ou uma inação. Então, a ideia dele é que os três poderes entrem no equilíbrio, que eles não sejam movimento, mas que eles sejam movimentados, digamos assim. Tá? Porque quanto mais inativos e menos atores ativos eles estejam, né, no exercício dos poderes, mais segurança a gente vai ter contra o uso arbitrário do poder. Tá? E isso ele faz na medida que um poder vai equilibrar o outro. O principal mecanismo é esse, mas tem outros. Tá? Mas como pelo movimento necessário das coisas eles são obrigados a avançar, serão obrigados a avançar concretamente. Serão obrigados a avançar concertadamente, né? Ou seja, eles devem ser inatividade, mas o fluxo das coisas políticas e da sociedade vai fazer com que eles decidam, elaborem leis, administrem a máquina pública, arrecadem recursos, gastem recursos. Como haverá algumas contendas entre os cidadãos, vão se obrigar a julgar essas contendas de acordo com a lei. Então, institucionalmente, eles deveriam estar imobilizados. Mas como a coisa vai andar, eles vão ter que andar conjuntamente e se moverem, né, em conjunto. Tá? Segue o Montesquieu. Como o poder executivo só faz parte do poder legislativo com a sua faculdade de impedir,
não poderia participar do debate das questões. Não é nem mesmo necessário que proponha que, podendo sempre desaprovar as resoluções, pode rejeitar as decisões das propostas que não gostaria que tivessem sido feitas. Se o Poder Executivo estatuir sobre a arrecadação do dinheiro público, de outra forma que não a do seu consentimento, não haverá mais liberdade, porque ele se torna legislativo no ponto mais importante da legislação. Esse trecho aqui, vocês vão me desculpar, mas eu tenho a impressão que eu peguei ele mais do final do texto e coloquei aqui porque eu queria destacar três coisas aqui. Primeiro, o poder legislativo para Montesquieu, ele tem a capacidade de elaborar a arrecadação de recursos, a tributação, e de legislar. São, assim, além de fiscalizar o poder executivo. Tá? E o poder executivo, ele é o poder que vai aplicar e executar as leis e, ao mesmo tempo, ele é o poder que vai, em função disso, despender os recursos. O que é importante é que quem faz as leis não executa as leis e quem arrecada os recursos não gasta os recursos, além de se autofiscalizarem. Outro mecanismo que eu trouxe esse trecho para cá, como eu ia falar do poder legislativo e do executivo, é essa questão que é importante para nós ainda no nosso direito constitucional, que é esse poder que ele chama, eu até vou pegar no livro aqui, eu coloquei no resumo lá adiante, mas eu vou pegar aqui no próprio espírito das leis, tá? Ele chama de faculdade de estatuir. Tá? Então tem a faculdade de estatuir, que é estatuir as leis. Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Chamo faculdade de estatuir o direito de ordenar por si mesmo ou corrigir o que foi ordenado por outrem. E ele diz assim, chamo faculdade de impedir o direito de anular uma resolução tomada por qualquer outro que constitui o poder dos tribunais de Roma. Então, o que ele vai atribuir não é a faculdade de estatuir para o Poder Executivo. O Poder Executivo ele vai ter essa faculdade que ele chama aqui de faculdade... Desculpa, eu vou ter que pegar de novo. Faculdade de impedir. Tá? Então, é uma faculdade que é similar à que a gente chama, né, do poder de veto presidencial, né? Então essa é a forma que o poder legislativo ele vai ser bicameral, vai ter duas câmaras, então uma vai controlar a outra, né? Então vai ter um controle interno dentro do poder legislativo, mas o poder legislativo ao mesmo tempo ele é controlado pelo poder executivo na medida em que o poder executivo não pode fazer as leis. Mas quando houver uma lei que foi elaborada pelo poder legislativo, vai ser submetida ao poder executivo, que não vai poder criar as leis. O poder executivo vai ter o poder de impedir uma dessas leis, tá? É um poder negativo, que é um poder de retirada do ordenamento jurídico. Essa questão do poder impeditivo aqui do poder executivo, né? Que não é de criar uma lei, mas de tirar uma lei do ordenamento, ou não deixar que uma lei ingresse no ordenamento aqui, que depende, né, da sanção presidencial para que aquela lei entre em vigor, né, e o presidente pode exercer o veto. Segue Montesquieu. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do poder executivo. Então, né, aqui é interessante, eu coloquei alguns trechos aqui que ele vai falar do poder de julgar. E tem uma primeira questão que quando a gente fala do poder executivo e legislativo, poder de legislar, poder legislativo, que é de criar a lei e arrecadar os recursos, e o poder executivo, que é de administrar a máquina pública e despender os recursos, esses dois poderes são exercidos de maneira geral e abstrata sobre uma universalidade de cidadãos. Né? Quando se faz uma lei, não se faz uma lei para Pedro e para João e para Maria, mas se faz uma lei para os brasileiros. Quando se cria uma política pública de saúde, por exemplo, de educação, não se faz isso para Pedro, Maria e João, se faz para os brasileiros. Diferentemente ocorre com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, quando ele julga, ele não julga em geral. Ele julga o processo do João, ele julga o processo da Maria, do Pedro. Ou seja, se ele vai decidir se o Pedro vai ou não vai
ser preso pela prática de um crime, ele vai atingir o Pedro. Isso traz algumas consequências. A primeira delas é que é mais difícil de resistir a um poder assim. E quando a injustiça é praticada em geral, toda a multidão pode se revoltar, né? Porque isso vai afetar muito mais pessoas. No caso, quando a injustiça é praticada contra a Maria, ela se revolta e o resto dos cidadãos podem não estar minimamente preocupados com a injustiça dela. A segunda coisa que pode acontecer também é que quando essa injustiça for praticada em geral, quando uma injustiça é praticada em geral, ela se dissolve na multidão, por assim dizer, analogicamente, né? Por outro lado, quando a injustiça é praticada contra o Pedro, que é mandado para um presídio, que tem uma pena de perdimento de bens, né? Perde seus bens para o Estado, tem uma propriedade desapropriada, né? Ou coisa parecida, ele sofre uma pena pecuniária e deve pagar uma multa muito grande. Essa punição, essa ação do Poder Judiciário em cima do Pedro, por exemplo, ela é muito veemente, muito forte, né? Então a injustiça é sentida diretamente, né? E aí, se o juiz é dono da função pública, nesse caso, você vai temer ao juiz, né? Ele pode lhe fazer um grande mal, lhe colocando no presídio, lhe desapropriando os bens e assim por diante, né? As pessoas são mais vulneráveis porque elas estão nessa relação diretamente, não há uma interposta pessoa, não há uma multidão para defender os direitos, né? Mas na verdade você está sozinho contra um poder do Estado. E aí o poder judiciário, quando é exercido, pode ser exercido muito mais tiranicamente que o poder legislativo e que o poder judiciário, pelo menos na própria pessoa, né, que vai sentir a sua injustiça. Então, o Montesquieu dedica palavras carinhosas ao poder judiciário aqui. Diz ele: tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do poder executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Tá? Então, estamos falando aqui do poder de julgar, que é o poder judiciário, né? Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Sim, porque ele condenaria e aplicaria a pena depois, né? Sabemos, né, que o poder judiciário, ele condena a pessoa ou absolve, né, na prática de um crime, mas o cumprimento da pena e a execução da pena vai se dar através do poder executivo, né, que tem, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a SUSEP, mas tem essa superintendência dos presídios, né, é ele que vai fazer cumprir essa pena. E ainda, quando o Poder Executivo faz cumprir essa pena, a gente sabe que o Poder Judiciário tem aquele juiz da execução criminal que ainda fiscaliza se está tudo certo, se os direitos humanos estão sendo obedecidos, se de fato as condições são as preconizadas pela lei e se não há nenhum excesso, né? Então, seguindo aqui. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre particulares. Tá? Então, tem que separar, diz o Montesquieu. Vejam qual pode ser a situação de um cidadão nestas repúblicas. O mesmo, desculpe, aqui eu pensei só trechos, né? Então esse trecho aqui ele vem declarando algumas repúblicas onde o poder é concentrado. Tá? Ele vai falar da Itália, vai falar de alguns sheiks árabes ali, os califados, e aí ele vai dar essa conclusão aqui. Então, vejam qual pode ser a situação de um cidadão nessas repúblicas. O mesmo corpo de magistratura possui como executor das leis todo o poder que atribui como legislador. Pode arrasar o Estado com suas vontades gerais e, como também possui o poder de julgar, pode destruir cada cidadão com suas vontades particulares. Tá? Então, enquanto o legislador pode arrasar um Estado com a vontade geral, o poder de julgar pode arrasar cada cidadão, é específico, né? Não é em geral os cidadãos, mas é cada um deles com a sua vontade particular. Então é melhor separar o poder de julgar do legislativo e do executivo. Ali todo o poder é um só e, ainda que não tenha pompa exterior que revela um príncipe despótico, ele faz-se sentir a todo instante. Assim, os príncipes que quiseram tornar-se despóticos sempre começaram por reunir em sua pessoa
todas as magistraturas, e vários reis da Europa reuniam todos os grandes cargos de seu estado. Tá? Aí, aqui são as palavras carinhosas que eu acho que o Montesquieu dedicou ao poder judiciário. Né? Diz ele assim: o poder de julgar não deve ser dado a um senado permanente, mas deve ser exercido por pessoas tiradas do seio do povo, em certos momentos do ano, da maneira prescrita pela lei, para formar um tribunal que só dure o tempo que a necessidade requer. Ou seja, que é um precursor, né, do julgamento pelo júri. Qual é a ideia do júri? Não sermos julgados por aristocratas que estão distantes da nossa condição social, mas a ideia é que o povo seja julgado pelo próprio povo, por seus iguais, né? Porque esses vão saber exatamente a realidade que essa pessoa passou, né? Não vão olhar com aquele olhar de superioridade, né? E vão condená-los pelo que ele praticou nas suas circunstâncias, né? Não por aquilo que eles almejariam que ele tivesse praticado, tá? Então, desta forma, o poder de julgar, e aqui é o carinho do Montesquieu, né? Vou até recomeçar a leitura aqui. Desta forma, o poder de julgar, tão terrível entre os homens, como não está ligado nem a certo estado, nem a certa profissão, torna-se, por assim dizer, invisível e nulo. Não se tem continuamente juízes sob os olhos, e teme-se a magistratura, não os magistrados. Tá? Teme-se a função pública, não a pessoa do juiz Pedro. Né? A ideia é o poder judiciário, não Pedro, o juiz, né? Não doutor Pedro, o juiz. Tá? Então, a ideia do poder judiciário é que ele seja um poder nulo, que ele não faça nada mais do que declarar o que está na lei. Porque quando ele começa a se movimentar e se ativar e se mexer, isso é um mau sinal. É sinal de que nós, enquanto cidadãos, Leandro, Pedro, Mário, Maria, estamos sujeitos ao exercício de um arbítrio, de uma vontade particular que pode nos causar severas injustiças e pode ser exercido tiranicamente de uma forma muito veemente. Tá? Segue o Montesquieu. É até mesmo necessário que nas grandes acusações o criminoso, de acordo com a lei, escolha seus juízes, ou pelo menos que possa recusar um número tão grande deles que aqueles que sobrarem sejam tidos como de sua escolha. Os dois outros poderes poderiam ser dados antes a magistrados ou corpos permanentes, porque não são exercidos sobre nenhum particular, sendo um apenas a vontade geral do Estado e o outro a execução desta vontade geral. O poder legislativo, a vontade geral, e o poder executivo, a execução desta vontade geral. Né? Então nós não vamos estar no poder executivo e no legislativo a serviço de João, do doutor João, o juiz, né? Mas sim a serviço, nós vamos estar sob o governo da lei ou da vontade geral. Né? No caso do poder judiciário, corremos o risco de estarmos sob o juízo do doutor João, o juiz, né? E aí a ideia é anular esse juízo, fazendo com que ele não possa fazer outra coisa senão declarar o que está na lei. Tá? Por isso o poder judiciário ele é esvaziado, por assim dizer, ele é domesticado enquanto poder através da sua vinculação à aplicação da lei. Ele não pode criar novas leis, ele não pode legislar, ele deve seguir aquilo que o poder legislativo já havia preconizado nas suas leis. Né? Então, dos três poderes dos quais falamos, o de julgar é de alguma forma nulo. Só sobram dois. E como precisam de um poder regulador para moderá-los, a parte do corpo legislativo que é composta por nobres é muito mais adequada para produzir esse efeito. Aqui está falando, né? Poder legislativo bicameral. Então, uma dessas partes seria dos nobres, que poderia fiscalizar a outra parte e os outros poderes, tá? Então, e o poder de julgar, o poder judiciário, deve ser nulo, e a forma de anulá-lo é fazê-lo com que ele não fale nada mais do que está na lei. Ó, poderia acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clara, evidente e cega, fosse, em certos casos, rigorosa demais. Mas os juízes da nação são apenas, como já dissemos, a boca que pronuncia as
palavras da lei. São seres inanimados que não podem moderar nem sua força nem seu rigor. Assim é a parte do corpo legislativo que acabamos de dizer ter sido, em outra oportunidade, um tribunal necessário que se mostra de novo necessário agora. Sua autoridade suprema deve moderar a lei em favor da própria lei, sentenciando com menos rigor do que ela. Ou seja, alguns já estudaram comigo e fizeram júri simulado a respeito dos exploradores de caverna e devem se lembrar que um dos juízes condena os exploradores de caverna ao rigor da lei, né? Ou seja, o caso dos exploradores de caverna, de autoria do Lon Fuller, é aquela história hipotética que ensinou milhares ou milhões de estudantes de direito ao redor do mundo, ou pelo menos aqui no Ocidente, em que alguns 5 exploradores ingressam numa caverna, ficam trancados lá e para sobreviverem eles resolvem matar um deles para se alimentar. Quando eles são resgatados, são levados a julgamento, né? E alguns juízes reconhecem que a pena de morte para eles é uma pena muito severa, mas o juiz reconhece isso e ao mesmo tempo diz: eu sou juiz, eu devo aplicar a lei. Então esse juiz está exatamente, né, fazendo representar a teoria de Montesquieu no que diz respeito ao poder judiciário, né? De que o poder judiciário ele deve aplicar a lei como ela é, não deve nem abrandar nem agravar essa situação, mas que dentro do poder legislativo, que é o órgão competente para fazer a lei, pode haver alguma instância que atenue a lei quando ela, diante do caso em concreto, se torne muito rigorosa. Para quem estuda equidade e defeasability comigo, eu tenho alguns vídeos a respeito disso, inclusive lá no canal no YouTube, deve ter visto que para o Aristóteles a equidade é uma virtude ética que acaba aplacando os rigores e a severidade da lei diante das circunstâncias em concreto, seria o caso inclusive dos exploradores de caverna, na teoria de Aristóteles e Tomás de Aquino, né? Montesquieu especificamente acha que essa corte de equidade ou esse julgamento de equidade que vai abrandar os rigores da lei, isso deve tocar ao próprio poder legislativo. Não pode ser uma prerrogativa, do poder judiciário, tá? Bom, chegando no final, aqui nos finalmente eu fiz um resuminho, né? Como eu trabalhei com o texto do Montesquieu diretamente aqui e fiz uma interpretação para vocês, eu fiz algumas considerações, tá? Então, a ideia do Montesquieu é separar o poder, pois o poder concentrado pode ser abusado e exercido de maneira tirânica, né, despótica, e isso vai prejudicar o cidadão e vai afetar a liberdade, ou aquele sentimento de liberdade, que é a liberdade política, né? A gente vai se sentir sempre ameaçado pelo poder, né, seja executivo, judiciário ou legislativo. Então, a ideia é separar o poder e anular o poder judiciário, fazendo com que ele não seja mais do que a representação daquilo que está na lei. O poder judiciário, o poder de julgar deve ser a boca da lei, diz Montesquieu, nessa citação que eu fiz ali anteriormente, né? Ele vai dizer que o poder legislativo faz as leis e arrecada os recursos, o poder executivo administra e despende os recursos, um poder fiscaliza o outro, né? O poder legislativo deve possuir 2 câmaras, sendo que nem eu falei, isso já vai fazer com que o próprio poder legislativo seja, de certa forma, o poder de criar as leis e arrecadar recursos seja, de certa forma, dissolvido, mas além disso, o poder executivo deve possuir a faculdade de impedir, ou o poder de veto, né? E essa faculdade de impedir também acaba enfraquecendo o poder legislativo, e o poder executivo, de sua sorte, é enfraquecido na medida em que ele não pode criar a lei e não pode arrecadar os recursos, e é fiscalizado pelo poder legislativo, e finalmente o poder judiciário deve ser um poder finalmente o poder judiciário deve ser um poder nulo que só deve reproduzir a lei. Ele não pode criar leis, nem torná-las mais brandas, nem mais severas. Ele deve reproduzir o que está na lei, tá? Passando então agora para a nossa Constituição, essa teoria do Montesquieu, ela ingressa no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, na história das constituições, tá? Mas especificamente na Constituição de 1988, no artigo 2º, a nossa Constituição fala em 3 poderes, tá? Então, que são independentes e harmônicos entre si, tá?
Então, o legislativo, o executivo e o judiciário. Né? É interessante notar aqui que essa é uma separação horizontal dos poderes, né? Mas a nossa Constituição também prescreve uma separação vertical, né? Que é conhecida também como com essa separação entre esferas de competência entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. E aí cada um tem as suas competências, né? Se vocês têm acompanhado a situação política atual, há algumas interferências entre o poder executivo e o poder legislativo, né? Mas fundamentalmente surgiu um atrito essa semana entre o poder executivo, que nomeou um ministro da Justiça e um superintendente da Polícia Federal, e isso foi determinada a suspensão desse ato administrativo pelo STF, né? Então, eu não sei como é que isso vai se desenvolver, né? Mas, normalmente, os poderes são autônomos e harmônicos entre si, normalmente, assim como deveria ser. E esses atos do poder executivo não poderiam ser interferidos pelo poder judiciário. Tem um exemplo aqui no estado do Rio Grande do Sul, que o estado criou uma lei de cotas raciais para cargos públicos, por exemplo, tá? E essa lei, que foi criada pelo Poder Legislativo, passou a vigorar para o Legislativo e para alguns concursos do Executivo também, se eu não me engano. Contudo, o Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça, disse que para o Poder Judiciário não poderia ser aplicado porque era um poder autônomo e o Poder Legislativo não poderia regular as disposições e provimentos de cargo dentro do Poder Judiciário. Então tem essas questões aí, e sempre que a gente, independentemente de que lado a gente esteja da torcida, do partido A, partido B, do governo ou não do governo, né, essas interferências a nível institucional podem ser, num sentido até benéficas para resolver algum abuso circunstancial, mas podem ser perigosas a nível constitucional e a nível de abuso do poder, né? Dando seguimento aqui, eu não estou fazendo uma crítica particular a qualquer situação, eu só estou mostrando como essa separação dos poderes está em xeque todos os dias, especialmente nos dias de hoje, nesse panorama da pandemia, né? Coronavírus. Aí é onde todas as questões constitucionais são testadas todos os dias, né? E as instituições. Então, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é essa questão assim, dos três poderes, que parece uma separação clássica, que nem eu disse, já presente até mesmo na política de Aristóteles, lá 300 anos antes de Cristo, né? Mas que o Montesquieu certamente foi quem deu vazão e deu publicidade, notoriedade, né? Entre poder legislativo, executivo e judiciário, ou poder de julgar, no caso de Montesquieu. Mas existem outras teorias, eu mencionei já o Locke, que reforça a questão do poder legislativo, ele dá muito valor para o poder legislativo. Tem um professor da URGS, agora eu acho que é aposentado, o professor César Saldanha, que ele tem uma teoria não de tripartição, mas da hexapartição, então ele parte o poder em seis níveis distintos, né? Por exemplo, a função de governo ela é separada da chefia do Estado, e então uma coisa é o chefe de Estado, outra coisa é o chefe de governo, né? Coisa parecida, por exemplo, acontece na Inglaterra, em que tem a rainha que exerce uma função de governo e há um primeiro-ministro que exerce, desculpe, a rainha que exerce uma função de Estado e um primeiro-ministro que exerce uma função de governo, né? Então, existem outras teorias que separam o poder de forma diversa, né? Mas, no fundo, o que todos querem é resguardar institucionalmente a sociedade e os cidadãos, inclusive João, Pedro, Maria e Leandro, do uso arbitrário do poder. Aí cada um vai dar um remédio diferente, né, para que constitucionalmente fiquemos resguardados, né, constitucionalmente e institucionalmente, fiquemos resguardados do uso abusivo do poder, tá? Então, como exemplo, eu só trago para vocês a Constituição Política do Império do Brasil de 1824, a nossa Constituição brasileira aqui de 1824,
tá? Em que não haviam 3 poderes, mas haviam, na verdade, 4 poderes. Então o Brasil já teve o que se chama de poder moderador, tá? Foi um poder que foi concebido por Benjamin Constant e entrou na nossa Constituição de 1824. Ó. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Ou seja, já é essa filosofia do Montesquieu e do Aristóteles, né? De dividir o poder e harmonizá-los para que haja uma garantia efetiva dos direitos dos cidadãos. Tá? Artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Estou longe aqui de fazer um grande estudo a respeito do poder moderador na Constituição do Império do Brasil de 1824. Mas uma das coisas que vale a pena trazer para vocês é que o poder moderador exatamente exercia aquela função negativa, né? Aquela função que eu vou ter que pegar o Montesquieu pela 5ª vez aqui para dizer para vocês, né? Não a função de instituir, né? O poder moderador que era exercido pelo imperador tinha essa função exatamente que o Montesquieu chama que é a faculdade de impedir, né? Então ele poderia intervir no Congresso Nacional para impedir abusos do Congresso Nacional, tá? Então, com isso, encerro a apresentação e eu vou abrir para vocês fazerem algumas colocações, perguntas e dúvidas, tá? Muito obrigado por assistir essa aula a respeito dos 3 poderes em Montesquieu. Um abração.